tudo certinho. Olha só, Luiz, estava falando agora, pessoal, como a internet da prof, a princípio, nunca apresentou problema para vocês, então, a partir de agora, nós vamos fazer um teste hoje para ver se tudo dá certo. A prof vai fazer aula online com vocês, integralmente online. Então, durante a aula eu vou apresentar o conteúdo, durante a aula a gente já vai tirando as dúvidas, a gente já vai conversando sobre a apostila, como se a gente estivesse em sala de aula. Então, a única diferença é que nós não vamos estar presenciais mesmo na sala. Mas a aula, como a gente tinha antes, de eu apresentar o assunto, de eu explicar sobre ele, dar exemplo, e vocês me pararem no meio do caminho, professora, isso aí eu não entendi, repete para mim, é assim que a gente vai fazer agora. Tá? Então, nós vamos agora fazer a aula integralmente online, não vai ter uma parte de vídeo gravada. Tá? Todo mundo me entende, não? Pode ser assim? Pode ser assim, Lani? Pode. Melhor, né? Porque assim, a prof já vai mostrando os slides, já vai conversando, já vai dando dúvida. Porque às vezes vocês começam a assistir o vídeo, até surge uma coisinha ou outra, mas aí quando eu volto pra mim e eu pergunto pra vocês, tinha alguma dúvida? Aí vocês ficam meio assim, né? Mas depois eu vejo, não sei se era dúvida mesmo, já esqueci que eu tava com a dúvida. Então agora a gente vai fazer a aula juntos. Se der certo, acho que tem já alguns professores fazendo isso com vocês. Se eu não me engano, o Silne já fez isso com vocês, não é isso? Vocês não têm aula com o Silne, né? A gente tem. Tem? A gente tem sim, professora. Com o Silne já funciona assim, não funciona? Sim, funciona assim. E com o PH também, não é isso? Precisa ter aula com o PH? Não, é com o Alexandre. Ele posta o vídeo ainda. Tá, então dos professores de vocês, quem faz aula integralmente em tempo real online é só o Silne ou tem mais alguém? Se eu não me engano, o Antônio também faz assim. O Antônio também faz. O Enaldo também. Enaldo também. Então, aí a gente faz assim, porque eu acredito que a gente vai alcançar mais vocês, dar mais dúvidas. Então, qual que é o nosso trato? Professor, a internet, hoje assim, é o nosso teste piloto para ver se funciona mesmo. Então, primeira coisa que eu preciso saber, a minha internet está como os outros dias, tá ok, tá bem? Vocês me ouvem? Sua internet está boa sim, professora. Então tá. O segundo trato que a gente tem que fazer, a segunda coisa que a gente tem que conversar é o trato seguinte. Travou, não entendeu? Professora, deu uma travada. Que aí eu repito a frase. Às vezes é uma travadinha curta, coisa boba, que basta repetir a última frase. Se a imagem, se o som não ficar legal, aí a gente volta a conversar para ver como é que a gente se vai valer a pena seguir por esse caminho ou não. Combinado? Então, qualquer coisa de diferente hoje, os senhores e as senhoras me avisem. Nós estamos com 20 alunos na sala, eu vou respeitar os alunos que aqui estão, né? Os que estão respeitando o nosso horário. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês façam, eu vou fazer aqui com vocês chamada do segundo em... Dá uma olhadinha no chat ao lado de vocês ali. Coloca para mim o nome de vocês na lista de chamada, por favor. Que eu já vou confirmar as pessoas que estão em sala de aula. Boa, Sofia, João Gabriel, Maria, Gabriele, Gustavo, Ramon, Alane, a Rafinha, Arthur, Lucas Mendes, Cauane, Laura, a Fernanda e o Luiz Eduardo. Mais alguém está em sala de aula que não... Ali, Werner, Amabile, ok. É isso, pessoas. Tem mais alguém em sala de aula que não colocou o nome aqui na chamada? Não? Tudo certo? Então tá. A Maria Esther agora. Manuel também. Bom dia, dupla. Tudo bem com vocês? Vamos ver o seguinte. A prof vai transmitir a tela da prof, só que a gente tem uma questão. Quando eu transmito para vocês, você já deve ter conversado com os professores sobre isso, mas
quando eu transmito para vocês a tela, deixa eu só dar uma olhadinha se tá tudo ok aqui, tá tudo ok aqui. Quando eu transmito para vocês a tela do PowerPoint, eu não consigo ver o chat de vocês. Então, o que eu preciso que vocês façam? Se tiver alguma dúvida, dá um toquezinho no microfone, tô com dúvida, professora. E aí eu posso olhar o chat, ou vocês podem abrir o microfone e falar a dúvida assim, sem problemas, tá? Pode abrir o microfone para tirar a dúvida, que a prof para o conteúdo, tá? Então vamos lá. Isso se meu PowerPoint decidir entrar, né? Se ele for bem querido com vocês assim, ó. Mas ele vai ser. Vamos ver aqui. Agora, vamos ver. Tem que fazer idas e vindas. Vamos ver aqui agora. Cadê meu PowerPoint querido? Agora apareceu. Agora sim. Vocês estão conseguindo ver minha tela do segundo ano? A tela do PowerPoint? Sim. Boa. Não, agora ficou preto. Entrou para vocês? É porque estava ampliando a tela. Vê se está ok agora. Agora entrou. Agora entrou. Então, assim, ó, lá na página 45 de vocês, começa a falar um pouquinho sobre o espaço agrário do brasileiro e ele tem 2 gráficos ali. O primeiro gráfico, dá uma olhadinha na página 45 lá, ó. Essa página aqui, ó. Minha tela pequenininha do lado aí dá para mostrar para vocês, né? O primeiro gráfico, ele mostra a distribuição de estabelecimentos rurais por área. E o segundo, a área total ocupada pelos estabelecimentos rurais. Então, se vocês observarem ali, o primeiro gráfico ele mostra que nós temos muitas propriedades com menos de 10 hectares e nós temos poucas propriedades que têm mais de 1.000 hectares. Então, tem um volume gigantesco de propriedades com menos de 10 hectares e poucas pessoas, poucas propriedades com mais de 1.000 hectares. Isso aqui está mostrando, pelo segundo gráfico ali, ó, que o que acontece? Nós temos muitas pessoas com pouquinhas terras, com terras pequenininhas e poucas pessoas que dominam áreas gigantescas, propriedades grandonas. Tá? Então, na verdade, quando a gente for ver mais pra frente ali os dados, em torno de 40% das terras estão na mão de poucas pessoas, estão na mão de poucas propriedades. Existe uma distribuição injusta, né, no Brasil. E a gente vai ver também que o pior disso tudo é que muitas dessas terras não estão cumprindo a sua função social no Brasil. A gente vai relembrar um pouquinho o que é a função social da terra, tá? Então, só para vocês terem ideia, no Brasil nós temos 851 milhões de hectares. Lembra que um hectare são 10.000 metros quadrados. Desses 851, 463 não são legais para a agricultura e para a pecuária por alguma razão. Ou porque são regiões impróprias mesmo, ou porque são centros urbanos, ou porque é área de estrada, ou porque é rio, ou porque é área de reflorestamento, ou porque é área alagada por represa, ou porque é área da Amazônia Legal. Então, 463 não podem ser usados para agricultura e para pecuária, tá? Desse total ainda, nós temos 282 milhões de hectares que são pastoris, que são mais utilizados para a criação de animais, que permitem com tranquilidade mesmo a plantação. São 106 milhões de hectares que permitem, né? Hectares que permitem, tá? Desculpa que tem edição ali, né? Que permitem a produção de policultura, quer dizer, de diversos tipos de culturas. Então, é nessa área que a gente precisa, que essa área precisa estar cumprindo a sua função social. Lembra a função social? Que ela tem que produzir, mas de acordo com respeito ao meio ambiente, respeito ao trabalhador. A gente já vai ver um pouquinho mais sobre o que é a função social. Mas é importante a gente lembrar disso. De todo o território brasileiro, 100 milhões, em torno de 100 milhões, que são ideais para ser usado para plantio. A questão agrária brasileira, quais são os problemas do Brasil, né? Essa parte ali no comecinho ali que fala do Brasil colônia, vocês vão ver na apostila, ela está um pouquinho mais para frente, lá na página 50, mas tudo bem, vamos ver por aqui. Desde a época do Brasil colônia, a terra é entendida como status, como riqueza.
E com isso, existe uma tendência às pessoas concentrarem as terras na mão daqueles poderosos, porque isso é sinônimo de tem muitas terras, sou muito rico, tem muitas terras, sou muito poderoso. Mesmo que essa terra não esteja cumprindo a sua função. É uma questão de status, possuir muita terra. É uma questão de quase que uma reserva financeira, como se fosse uma poupança, você ter muitas terras. O problema dessa concentração na terra de algumas pessoas que não estão dispostas a plantar, que só querem ela para status ou para acumular riqueza, é que ela não está cumprindo a função dela de produzir. Foi criada uma lei em 1850 que foi chamada de Lei da Terra. A Lei da Terra, ela surgiu para legalizar a posse da terra, porque até 1850, como é que funcionava a posse da terra? As pessoas chegavam numa terra que não tinha dono, se instalavam ali e se apossavam da terra. Não tinha nenhum registro, não tinha nenhuma legalidade isso. Não é que era errado, já que a terra não tinha nenhum dono, a pessoa podia se apossar, podia tomar posse. Mas aí, em 1850, surgiu essa lei que, a princípio, a ideia dela era legalizar as terras que estavam, então, na mão de algumas pessoas, tá? A partir desse momento, as terra devoluta, para quem não sabe, são as terras que pertencem ao governo. Ele estabelece algumas áreas que ele quer ser dono, né? Por alguma prioridade do governo de ter um espaço para atender a comunidade, por ter espaço para criar estradas, por ter espaço para receber mercadorias no porto. A maior parte do litoral eram terras devolutas, eram terras do governo. Tá? Então, a partir daqui, começa a ficar claro que é proibida a ocupação nessas terras devolutas, a não ser que, por através de compra, que o governo vendesse essa terra para as pessoas. Como é que funcionava a lei da terra? Se você comprovasse que você era o dono, que não tinha ninguém quando você chegou ali, que você se apossou e que você está ali há um tempo, você receberia o título, o documento dizendo você é o dono. Então vamos supor que João Gabriel chegou lá numa terra que não tinha dono, se estabeleceu lá, construiu a casinha, botou as hortas dele lá, e aí o João Gabriel, na lei da terra, vai lá e comprova que ele nunca teve dono ali, que ele chegou ali, a terra estava vazia, que ele começou a se estabelecer, os vizinhos conhecem ele, sabe que ele foi o único dono ali, então ele consegue comprovar que ele é realmente o dono da terra, ele vai receber o título de proprietário da terra. Qual que é o problema? Nessa época aí foi quando a gente começou a ter a tal da grilagem. Vocês estão lembrados da grilagem? Que era quando os caras faziam um documento falso, fazendo de conta que eram os donos da terra, colocavam dentro da caixinha com um grilo, para o grilo dar uma comidinha, uma rasgadinha no documento, defecar naquela caixinha, deixar o documento com cheiro de velho, amarelado. Esse documento era usado para chegar lá e dizer assim, ó, o dono dessa terra aqui, João Gabriel, sou eu, tanto que eu tenho um documento muito anterior à tua chegada aqui. Na verdade, era um documento falso e isso foi chamado de grilagem. Até hoje tem pessoas que usam de documentos falsos e tentam se apossar de terras de pessoas que não estão clara a documentação, tá? Uma outra característica da questão agrária brasileira é que o trabalho braçal, o serviço do homem do campo, nunca foi devidamente respeitado. Né? Ele nunca foi nunca foi reconhecido como um trabalho oficial. É recente as leis que garantem a aposentadoria, que garantem os direitos das pessoas que trabalham no campo. Até então era um trabalho que eles não tinham, trabalhavam exaustivamente até morrer e pronto, sem nenhuma garantia, né? Então agora, ultimamente, a gente tem criado leis, inclusive, para o trabalhador do campo, tá? E uma coisa que caracteriza muito a estrutura fundiária do Brasil é que a gente tem o predomínio de grandes latifúndios. São grandes terras, grandes extensões de terra, principalmente voltadas para o agronegócio. O que quer dizer isso quando ela é voltada para o agronegócio? Que o interesse dela é lucro. E com isso, ela produz aquilo que rende mais e produz para quem paga mais, que geralmente é o comércio externo. Então ela está produzindo para atender o comércio externo e geralmente ela produz o que dá mais dinheiro, então geralmente uma monocultura, a cultura de um produto. Quais são as desvantagens disso? Quando está produzido para o comércio externo, o comércio interno não está recebendo alimento.
Quando eu estou produzindo um tipo de produto, eu acabo castigando muito o solo. É uma coisa muito exaustiva para o solo, tá? Nos últimos anos é que tem começado a se perceber uma diminuição no tamanho das propriedades rurais, mas ainda é uma coisa muito sutil, certo? Aqui eu trouxe um quadro para vocês, para mostrar justamente isso que tem na página 45, essa disparidade dos tamanhos. Dá uma olhadinha ali, ó. Nós temos, com menos de 10 hectares, 49,7% do número de propriedades. Então, o número de donos, 50% quase das propriedades ali, né? Eles ocupam 2,3 espaço. Então, mais ou menos assim, ó, se nós tivéssemos 100 pessoas que fossem dono das terras agricultáveis do Brasil, 49 ocupam um espacinho de 2% da terra. 39 pessoas ocupam o espaço de 17% da terra. 9 pessoas ocupam 34%. Menos de uma pessoa, vamos arredondar para uma pessoa é dona de quase da metade da área. Só para vocês terem ideia, eu fiz alguns comparativos, né? Só para vocês terem ideia assim, ó. Então, 0,9% das propriedades ocupam uma área de 45%. Então, nós temos grandes latifúndios, grandes áreas na mão de poucas pessoas. É uma característica, infelizmente, da distribuição dos imóveis rurais no Brasil. Aí, o que acontece? O que acontece é que a gente tem uma concentração na mão de pessoas, quase 40% das terras dos imóveis, que vai depender do interesse do cara de plantar. Só que se ele não tem interesse de plantar, ou se ele está fazendo alguma coisa errada, ele está fazendo numa grande parcela, numa grande porção de terra, né? E ainda tem umas distribuições de terra nesse gráfico aqui, nesse infográfico, pode mostrar para vocês aqui, ó, que infelizmente, né, os povos indígenas, e nós vamos ver assim a importância dos povos indígenas, os ribeirinhos, os quilombolas, que são chamados de comunidades tradicionais, que eles, quando eles fazem o plantio deles, eles fazem de forma sustentável. Então, essa parcela dos índios são menos de 13%. Ah, professora, mas é um espação grande. Grande para quem era dono de tudo? Põe a mão na cabeça e pensa. Para quem era dono de tudo, a parcela que tocou para os índios e que ainda eles vivem com tanta dificuldade, enfrentando desafios, disputa com o pessoal que quer expandir a fronteira agrícola, disputa com mineração, ainda tem todos esses complicadores, tá? E aí 27% um país, as áreas urbanas, né? As áreas urbanas, unidade de conservação e assim por diante, tá? Então, dá uma olhadinha para mim nas comunidades tradicionais, pessoas lá na página 47. Quem são as comunidades tradicionais? São comunidades onde dá uma olhadinha na página 47 lá no topo lá, ó. Tá no terceira linha, isso aí, terceira linha, deixa eu dar uma olhadinha, terceira linha, ali ó. Em todas as regiões do Brasil encontram-se populações que se caracterizam pela transmissão, principalmente dos seus conhecimentos e do uso sustentável da terra de forma oral, na sua maior parte, né? São as comunidades tradicionais, como os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, os caiçaras. Caiçara, para quem não sabe, é o pessoal litorâneo, que sobrevive de pequenas agriculturas, pesca, né? Como se fosse nosso pescador aqui da nossa região, mas também nós temos um pessoal que trabalha com criação e com plantação, pequenas propriedadezinhas ao longo do litoral, principalmente na região sul, ali a partir do Paraná, sudeste, tá? Os faxinalenses, o que são os faxinalenses? São pessoas que eles trabalham num sistema de comunitário, eles compartilham as terras, então é uma forma de compartilhamento para produzir em comunidade, tá? Então, essas comunidades tradicionais, elas têm uma história, uma rica história, elas têm uma rica cultura de como conviver com a terra. E, infelizmente, o que a gente observa dessas comunidades é que eles acabam sendo pressionados, que eles acabam sofrendo ali, ó, dá uma olhadinha na página 47, depois daquela figura que a gente tem ali, ó, as pressões sobre as terras ocupadas pelas comunidades tradicionais não representam apenas dificuldades socioeconômicas para a sua populações, mas também questões culturais e históricas da identidade de um povo
particular, específica e rica. Então, muitas vezes, os grandes donos de terra acabam comprando, pressionando, se apossando da terra dessas comunidades tradicionais, e com isso a gente perde o quê? A gente perde uma comunidade que fazia a extração, né, a plantação, o cultivo, a criação de forma sustentável, prejudica o meio ambiente, e se perde com isso toda uma riqueza de cultura. Histórias, culturas acabam sendo apagadas, já que a transmissão do conhecimento dessas pessoas ocorre geralmente de pai para filho, é assim que perpetua a história dele, e quando ele perde esse espaço, quando ele não está mais lá, as suas histórias, os seus ensinamentos acabam se perdendo. Então, infelizmente, nós temos esse cenário, né? No último parágrafo da página 47 fala assim, diante de um cenário caracterizado por conflitos pela terra em virtude da expulsão de comunidades tradicionais, o Ministério Público Federal deve zelar pelos direitos dessa população. Então, cabe ao governo proteger os quilombolas, os indígenas, os ribeirinhos, que muitas vezes são pessoas que não têm os nossos conhecimentos tradicionais das leis, por exemplo, e são enredados, né, são enrolados pelos grandes proprietários, tá? O governo é que tem que regulamentar as terras dessas pessoas. Além da regulamentação fundiária e da fiscalização dessas terras, o governo deve favorecer o desenvolvimento sustentável, deve auxiliá-los nas suas dificuldades, protegendo esse conhecimento deles e protegendo toda a biodiversidade que acaba surgindo, que acaba se mantendo com a existência das comunidades tradicionais, certo? Aqui, se você olhar na página 48 e 49, nós temos, principalmente na página 49 ali, não são os únicos, mas são os principais problemas ambientais agrários observados no Brasil. Nós ainda temos a cultura de colocar fogo para abrir espaços para o plantio. São as queimadas, infelizmente, que acabam muitas vezes perdendo-se o controle e se transformando em incêndios. Então, às vezes até essas queimadas são criminais, para forçar uma ampliação, uma expansão da fronteira agrícola, né, até onde pode ser feito o plantio. Um outro problema, quando a gente usa agrotóxico, como está fazendo ali aquele equipamento pulverizando agrotóxico ali, a gente sabe que naquele momento ele está poluindo o solo, e aquilo ali é para evitar de ter pragas, né, coisas assim, né? Naquele momento a gente está poluindo o solo, e naquele momento ali a gente também está poluindo o lençol freático, porque esse produto, quando chove, a água carrega, se infiltra e acaba levando esse material todo para as águas subterrâneas. Então ali, a gente fala na página 49, poluição hídrica, tanto aqui, quando você dá o descarte errado para as embalagens, quando você usa agrotóxico, você está de alguma forma contaminando o solo e também fazendo a poluição hídrica, porque esse material acaba indo para os lençóis freáticos e acaba indo para os rios também. Um outro problema que a gente observa muito, infelizmente, é o desmatamento, né, para ampliar as áreas de lavoura. Então, vocês podem observar essa última foto aqui, Aqui na parte mais verde, mais alta, as áreas de florestas, e você vai vendo que aos poucos, a agricultura vai se sobrepondo, vai invadindo, né? Tanto a agricultura como áreas de pastagens, elas vão tomando espaço, infelizmente, né? Das florestas vão sendo derrubadas e vão abrindo espaço para a agricultura tomar conta, né? Enquanto isso a floresta vai sendo substituída. Então não são os únicos. A gente sabe que a gente ainda tem no Brasil problemas de serviço escravo, ainda tem, infelizmente. Nós temos pessoas que trabalham em troca de um prato de comida, e aí a gente lembra aqui dos boia fria, que tem um trabalho bem sacrificante, né? Acordam muito cedo, trabalham o dia inteiro em troca de valores muito baixos, então é considerado um serviço escravo. A gente encontra isso no Brasil ainda, muitas vezes trabalhando em condições inadequadas, é uma realidade brasileira. A gente ainda tem como problema no Brasil a questão das grilagens, ainda tem pessoas querendo tomar conta das terras de algumas pessoas, e a gente ainda tem a pressão também da mineração, que não aparece aqui, mas a mineração ela também é um problema que não faz parte do agrário, né?
mas ela é um problema que faz parte do primeiro setor. Não é a agricultura, não é a pecuária, mas faz parte do primeiro setor, que é quando você vai extrair os minerais e aí você usa diversos produtos que contaminam também o solo e a água, tá? A parte do Brasil Colônia a gente já tinha falado no comecinho. Na página 51, fala um pouquinho sobre a modernização da agricultura. Pessoas, a agricultura no Brasil, ela começou a se modernizar a partir de 1930. A gente sabe que a indústria no Brasil começou a ter realmente uma efetividade a partir do governo populista do Vargas, quando ele começou a criar indústrias brasileiras, tinha aquele sentimento nacionalista, diminuir a compra de coisas internacionais e começar a investir em indústria de base no Brasil. Então, a indústria brasileira começou a se desenvolver a partir de 1930. Lá, quem quiser dar uma olhadinha, lá na página 51, no último parágrafo, lá fala, durante o século XX, a organização do espaço brasileiro passou por grandes transformações. E as atividades agrícolas deixaram de ser a principal fonte de divisa da economia. Então surgiu aqui a indústria. A partir de 1930, o avanço da indústria, da malha viária, as estradas que foram se abrindo, começou a dar oportunidade também para a mecanização do campo. Então a gente começa a ver o campo passando por mudanças também no seu formato. Essas mudanças, elas traziam para a agricultura a mecanização, fazendo com que a gente tivesse um aumento da produção. Por um lado, é muito positivo. A gente começou a produzir mais, né, a render mais no campo. Só que isso também trouxe consequências, né? Quando você começa a ampliar as suas mudanças, dá uma olhadinha na página 52 ali, você também tem alguns problemas, como por exemplo, êxodo rural. As pessoas começam a perder emprego no campo para as máquinas, a gente começa a ter uma ampliação das fronteiras agrícolas. Quando você planta mais, você quer ampliar mais as suas áreas de plantio. Então, a mecanização na agricultura, ela trouxe justamente isso, né? Ela trouxe essa ampliação, mas ao mesmo tempo ela trouxe alguns danos para a agricultura, principalmente para o campo, né, para o meio ambiente, que sofreu bastante. Ainda na página 52, se vocês dessem uma olhada lá no segundo parágrafo, que fala assim, as mudanças, muitas práticas tradicionais e baseadas na exploração da mão de obra, continuam ocorrendo na agricultura brasileira. Mesmo com a modernização no campo, nós ainda temos a exploração das pessoas que trabalham no campo, tá? É o caso, por exemplo, do regime temporário, né, das pessoas que são contratadas para ir lá fazer uma colheita, para ir lá fazer um plantio, que são contratadas para períodos curtos. Essas pessoas, elas geralmente não têm formação escolar, então elas se sujeitam, se submetem a qualquer valor que é pago para elas, e como elas competem com ambientes mecanizados, elas se sujeitam a trabalhar por salários baixos, tá? E ali no terceiro parágrafo dessa página 52, fala inclusive do boia fria. Boia fria que tem esse nome justamente porque boia, né, comida, ele acaba comendo a comida dele fria. Ele sai muito cedo de casa com a sua marmitinha, vai trabalhar no campo, e na hora da comida, de almoçar, o tempinho que ele tem para almoçar, a comida já está fria. É um trabalho muito sacrificado, né? Geralmente eles são transportados no que a gente chama de caminhão de pau de arara, são meios de transportes bem desconfortáveis, bem precários, caminhões com bancos de madeira e às vezes sentado no próprio fundo do caminhão mesmo, eles são transportados por estradas, muitas vezes estradas também ruins, por quilômetros. Saem de madrugada para poder chegar no amanhecer no lugar onde eles fazem o plantio deles. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Até que horas você vai nessa aula? Até alguém me ajuda? Até 8h30, né? Vocês estão me ouvindo? Né? E aí, pessoas, essa característica da pessoa que vai trabalhar, sai da sua casa e vai trabalhar e volta no final do dia, o nome desse processo é chamado de migração pendular. Como pêndulo sabe aquele negócio de hipnotizar as pessoas, que vai para um lado e para o outro? Quando você pega, né, uma pedra, por exemplo, e fica balançando de um lado para o outro, aquele ali é um movimento pendular. Então, a pessoa que tem esse trabalho de ir de manhã para uma área e voltar à noite, né, é chamado de migração pendular. Isso acontece, então, com o pessoal dos boia fria, tá? Além dos boia fria, daqui a pouquinho nós vamos falar de um outro povo que sofre com
consequências de problemas na agricultura, que são os sem terras. Mais um pouquinho só. Na página 53, a gente fala sobre a expansão das fronteiras agrícolas. Sobre a expansão das fronteiras agrícolas, no Brasil, a fronteira agrícola, a plantação começou na região litorânea. Né? A gente sabe que com a chegada dos portugueses, quem quiser acompanhar lá na página 53, lá o primeiro parágrafo, tá? Justamente a ocupação do território brasileiro e, com isso, a ocupação das agriculturas e das pecuárias se deu primeiramente na área litorânea. E aí foi aos poucos se expandindo para o interior do Brasil. E na região litorânea, a gente sabe que o tipo de vegetação nativa que a gente encontra muito pouco hoje, é a Mata Atlântica. Só para vocês terem ideia do que a gente tinha de Mata Atlântica lá no começo, no surgimento, na colonização portuguesa para hoje, restaram apenas 7% daquela vegetação que a gente tinha lá nativa. Para vocês terem ideia, infelizmente, o que essa expansão das fronteiras agrícolas na região litorânea, o que ela provocou, por exemplo, na região da Mata Atlântica, tá? Então, infelizmente, a gente tem assim, poucas áreas hoje que resistiram a esse cenário. Dá uma olhadinha na página 53, nós temos 2 mapas ali. O mapa da área original, esses 2 mapinhas aqui, ó. A vegetação original, você consegue ver na tela pequenininha ali, do meu lado? Meus lindos. Segundo Não tem nenhuma tela pequena. Só tá aparecendo no slide. Só a tela grande? Tá, então dá uma olhadinha na página 53 também, por favor. Tem 2 mapinhas do Brasil lá embaixo. Esses 2 mapinhas, a gente interrompe aqui, volta lá, depois a gente vem aqui de novo. Não tem problema. Ó, agora sim, vocês conseguem ver agora, conseguem ver o mapa. Estão vendo o mapa aqui agora? Sim. Esse primeiro mapa, ele mostra como é que... Estão vendo agora, pessoas? Então, esse primeiro mapa, ele mostra aqui essa parte em verde, o que era a vegetação nativa de Mata Atlântica. E aqui, quase não dá pra ver, né? Esses resíduos aqui, ó, esses pontinhos, são o que sobrou de Mata Atlântica hoje intocada, tá? Então, intocada, aspas, que a gente sabe que hoje em dia, no nosso planeta, a gente imaginar que com a circulação atmosférica, que leva chuvas ácidas, que leva poluição atmosférica, imaginar que tem uma área intocada é bem difícil, né? Mas são as áreas mais preservadas. Então, se vocês observarem ali os danos na floresta amazônica, na Mata Atlântica, são gritantes. Lá na página 54 fala que hoje a expansão das fronteiras agrícolas, elas não estão só na região litorânea, elas entraram para a região centro-oeste, é onde a gente tem grandes cultivos de soja, por exemplo, né? A gente pode observar ali que nós temos grandes áreas de pastagens que se desenvolveram para o interior do Brasil, né? Na página 54 ele está mostrando a colheita mecanizada de soja lá em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, que é dentro do território brasileiro. Então essa fronteira agrícola foi se expandindo para dentro, para o interior do Brasil, tá? Atualmente, por exemplo, a região centro-oeste apresenta uma das mais elevadas produtividades de lavoura de soja do mundo. Então extremamente, né? Na Serra do Tabuleiro, sim. A gente tem ali, o que a gente tem de ali é Mata Atlântica. A Serra do Tabuleiro já é uma área de reserva, é uma área de proteção, né? A gente sabe, pela expansão da região ali da Serra do Tabuleiro, quando vocês visitam ali aquela região que tem algumas áreas que tem casas, se não tivesse hoje estabelecida a regra das leis ali, das áreas de preservação, vocês têm ideia como é que seria aquele cenário da Serra do Tabuleiro? Como é que seria a ocupação ali? A gente teria muito pouco, né? Realmente, teria uma cidade feita ali, né? A gente teria, na verdade, hoje, quando você olha uma área de floresta verde fechada, principalmente próxima a áreas urbanas, é praticamente certo que é uma área de reserva, que ela está protegida por lei, porque senão ela já teria sido derrubada. Infelizmente, esse é o nosso olhar, né? Esse nosso olhar de desenvolvimento, né? Ainda tem essas sofrências, né? Cada vez que eu ouço falar que a Serra do Tabuleiro está queimando, e eles ficam falando em tantos mil hectares, e queimou o tamanho de 2, 3 campos de futebol, isso me dá uma angústia, assim, porque a gente fica imaginando o tempo que leva para se refazer, essa área, né? Então a gente passa por esse sofrimento. Mas
o que a gente observa é que dia a dia as fronteiras agrícolas elas vão se expandindo. A gente, apesar de ter assim, professora, mas quando tem uma grande queimada, é triste? É. Quando a gente olha o mapa da Mata Atlântica do que ela era, do que ela é hoje, é triste? É. Só que o que mais entristece ainda é saber que hoje, todos os dias, todos os momentos, aos pouquinhos, a gente vai vendo essa fronteira agrícola indo para cima da floresta. Né? Então, se expandindo, e muitas vezes, professora, mas a gente precisa fazer isso para garantir o alimento do brasileiro. Muitas vezes não é isso que está acontecendo. A agricultura está se expandindo para fazer grandes plantações monoculturas, como da soja, que vão render para uma pessoa que é dona de uma grande terra. Então, ela não vai levar alimento para a mesa do brasileiro, ela não vai levar rendas e dinheiro para boa parte dos brasileiros. Ela está favorecendo uma pessoa. Então, infelizmente, é uma realidade um tanto quanto cruel, né? Lá na página 54 ainda, a gente vê ali, contudo, o avanço da soja, da pecuária e de outras atividades econômicas rentáveis durante o século XX intensificou os conflitos em torno da posse da terra e pela manutenção da cultura dos povos do Cerrado. Então, essa expansão da fronteira agrícola volta novamente a cutucar aquelas comunidades tradicionais que tem aquele cenário que leva mais a preservação, que tem uma forma mais sustentável, tá? Deixa eu continuar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui tranquilamente, porque tem uma outra partezinha bem importante para falar com vocês. Esse meu PowerPoint, cada vez que eu vou e volto, eu tenho que ir e voltar lá na apresentação também. Deixa eu ver se agora ele já tá lento. Agora sim. Tá uns bugzinhos, mas vai, peraí. Agora sim. Aqui. Vocês estão vendo a tela novamente? Sim. Tá, boa lá. Então aqui, da expansão das fronteiras agrícolas, aqui na sequência. Os imóveis rurais, de acordo com a dimensão, lá na página 57. Foi estabelecida uma lei em 1993, uma lei mais recente, pelo presidente Itamar Franco, para definir os tamanhos das terras de acordo com a dimensão, de acordo com o tamanho da terra. Então, se nós pensarmos em tamanho, sem pensar no uso, só em tamanho, nós temos 4 classificações. Os minifúndios, que são imóveis menor do que um módulo fiscal. A gente já vai falar o que é um módulo fiscal, tá? As pequenas propriedades, que vai de 1 a 4 módulos fiscais. A média propriedade, que vai de 4 a 15 módulos fiscais. E a grande propriedade, que é acima de 15 módulos fiscais. Quem quiser acompanhar, lá na página 57 tem isso, lá as bolinhas pretinhas lá. E uma outra forma de classificar os imóveis rurais é de acordo com o uso que é dado para ele. Então, nós temos 3 categorias. O minifúndio, que são propriedades pequenas, né, inferior a um módulo. Aí a gente, quando elas são pequenas, a gente, independente do uso que é dado para ela, quando é uma propriedade pequena, é chamada de minifúndio, tá? Quando ela é uma empresa rural, quando ela é 600 vezes o tamanho de um módulo rural, e que ela é usada de forma racional, de forma adequada, como deve ser feito o cultivo, a criação de animais, a extração de produtos naturais, né, o extrativismo, a gente chama de empresa rural. E quando a gente se refere a latifúndio, latifúndios são chamados propriedades acima de 600 módulos, de módulos fiscais, né, de módulos rurais, e que não estão muitas vezes de acordo com o uso. Tem diversos usos, mas independentemente do seu uso, mas ele não está cumprindo exatamente com a função da terra, tá? E aí, antes de a gente seguir ali, nós temos lá na página 58, ocupações, acampamentos e assentamentos. Para a gente saber quem é que faz a ocupação, o acampamento, o assentamento, a gente tem que olhar para essa foto e imaginar quem são eles. Esses são os chamados sem terra. Muitas vezes movimentos políticos usam essas pessoas para alguns interesses próprios,
para defender algumas ideias que muitas vezes não são a deles, e como são pessoas simples que estão atrás de um pedaço de terra para plantar, acabam muitas vezes deixando levar por alguns movimentos que não são realmente o que essas pessoas querem. Por isso a gente acaba criando um olhar crítico errado sobre eles. Ah, professor, mas os caras estão armados. Eles não estão armados. O que eles têm nas mãos? Foices, pás, enxadas, que são ferramentas de trabalho deles. Essas ferramentas erguidas são para exigir um pedaço de terra. Então são essas pessoas que vão para o campo, que ganham um pedaço de terra, que vão garantir o alimento do brasileiro. Não é o dono de uma terra enorme que planta soja para vender para o exterior que vai garantir a diversidade de alimentos na nossa mesa. São os pequenos proprietários, são os pequenos plantadores, os pequenos cultivadores, tá? Então, na verdade, o sem terra, ele é sem terra ou porque ele é um desempregado braçal da terra e ele quer voltar para a terra, ou porque ele vivia numa ilha de rio que foi inundada por uma hidrelétrica, ou ele é um pequeno agricultor que foi expulso das suas terras por mineradoras, por grandes proprietários, por grilagem, ou é um pequeno agricultor que foi expulso por jagunços, de donos de grandes propriedades, né? Ou porque ele é filho de um pequeno produtor, mas que ele saiu da casa dele, porque a casa dele já não comporta mais ele casa, quer ter um pedaço de terra. Ou é um pequeno proprietário rural que foi para a cidade tentar uma vida melhor e não deu certo, não se adaptou. Ou é um pequeno proprietário que foi pressionado pelos latifúndios, né, para vender as suas terras e agora ficou sem espaço para plantio. Essas pessoas foram envolvidas, enredadas em alguma situação que perderam aquilo que eles realmente gostavam de fazer, que é plantar, quer cultivar, quer criar e com isso garantir a diversidade de alimento na nossa mesa. Quando a gente fala em ocupação, ela é ilegal. Essas pessoas se juntam e invadem uma terra particular. Aí o pessoal diz assim, professora, mas isso é ilegal, é invasão. Realmente, uma ocupação, ela é ilegal. Mas se nós estamos num país que desde 1964 começa a prometer reforma agrária e não faz, na verdade, essas pessoas usam essa ocupação para chamar a atenção da mídia, para forçar o governo a tomar uma atitude. Ocorreram erros históricos de invasões que não deram certo, de invasões que realmente não estavam em terras que eram improdutivas, ocorreram. Mas também ocorreram muitas invasões em terras que realmente estavam lá paradas, improdutivas, mas que eram de propriedade de pessoas que tinham muita influência e que acabavam não sendo terras tomadas pela reforma agrária. Então, o que essas ocupações querem é uma estratégia. Eles fazem ocupações, eles fazem manifestos, né? Fazem passeatas. Essas ocupações é uma ferramenta ilegal, mas é uma ferramenta que eles tentam usar para conseguir chamar atenção para uma terra que é considerada improdutiva, para uma terra que não está cumprindo sua função social, tá? E aí nós temos acampamentos e assentamentos. De acordo com as regras dos sem terras, nós temos então a ocupação, que é uma coisa irregular. O acampamento é quando eles conseguem, quando eles são autorizados a ficar naquela terra, mas ainda não está legalizado, ainda não está a documentação passada realmente para eles. E aí sim, quando eles conseguem a posse da terra e que essa terra é dividida, distribuída entre as pessoas que querem plantar, aí eles começam a fazer o que a gente chama de assentamento, tá? Aí eles começam a ser acomodados definitivamente naquela terra para fazer com que a terra cumpra a sua função social. E aí, pessoas, entra a reforma agrária. A reforma agrária tinha realmente esse propósito, mas nunca foi efetivamente colocada em ação. A reforma agrária, ela propõe uma reformulação dos tamanhos, dos formatos, da ocupação, da estrutura fundiária brasileira. Ela quer que seja redefinido a função da terra, que as terras comecem a cumprir realmente a função. Só vou adiantar um pouquinho aqui. Qual é a função da terra? A terra deve ser utilizada de maneira social, com aproveitamento racional e adequado. Os recursos são devidamente aproveitados, então deve ser plantado, deve ser extraído. A pessoa pode ganhar dinheiro com isso, não tem problema. Desde que o meio ambiente seja preservado, as leis trabalhistas sejam cumpridas, a exploração do solo tenha como objetivo atender não só o bem-estar do proprietário, mas também o bem-estar dos trabalhadores e que ela garanta a sua função de produção, respeitando as suas regras, tá?
Então, a reforma agrária, ela na verdade deveria ser o quê? Cobrar que a terra faça essa função social, que muitas vezes no Brasil a gente não observa. E isso, dentro disso aí, estão os aspectos legais, os aspectos técnicos, produtivos. Não é só invadir uma área porque ela é grande. Ah, se eu sou dona de uma terra grande, mas ela está cumprindo a função social, as pessoas que não têm terra não podem lá invadir. Então tem que respeitar os aspectos legais. Tem que respeitar os aspectos técnicos? Sim, não é sair derrubando floresta e sair plantando. Não é sair fazendo plantio em áreas íngremes de terreno que não comportam plantio. E respeitar também os aspectos políticos, né? Que é realmente, quando a gente fala em política, todo mundo meio que dá um, né? É que lembra política, lembra coisa errada. Mas não, política é justamente o interesse do povo sendo respeitado, tá? O Estatuto da Terra foi um documento criado lá em 1964, na época a gente estava no período militar. De certa forma ele foi criado para acalmar um pouquinho o espaço agrário, que exigia que fossem feitas mudanças no campo, né? Se a gente falar, né, na área urbana, nós temos as definições de tamanho de terra, os lotes, né? E até 1964 as terras não existiam delimitação, não existiam tamanhos, né? E foram definidas algumas medidas que são usadas na área rural, como é o módulo rural, tá? E foram criadas também as primeiras propostas de reforma agrária, né, que foram base, né, em 1950 foi discutidas ideias para a criação da reforma agrária. Então, desde 1964 que o Brasil empurra com a barriga essa ideia de definir qual é a função da terra, tá? Só para a gente saber o que é um módulo rural, é uma área explorável, ou seja, não pode ser uma área de reserva, de determinada área do país, direta e pessoalmente explorada por um conjunto familiar, equivalente a 4 pessoas adultas. Então, um módulo é uma área que comporta 4 pessoas, uma família de 4 pessoas, e que essas 4 pessoas correspondem a 1.000 dias de jornada anual. Professora, mas como é que vai corresponder a 1.000 dias de jornada se você tem 365 dias no ano? Junta as jornadas das 4 pessoas, então ela corresponde a 1.000 dias de trabalho, se juntar os dias de cada uma das pessoas, e que essa jornada de trabalho nesse espaço, usando as tecnologias possíveis da região, respeitando as características geográficas daquela região, a pessoa consiga produzir e esse rendimento seja capaz de garantir a subsistência daquela família, o progresso social e econômico da família. Então, isso aqui define o que é um módulo rural. Então, aqui, módulo rural seria uma área necessária para a sobrevivência no campo de uma família, levando-se em conta características regionais, a localização do imóvel, aspectos econômicos, ecológicos que envolvem. Tá? Então, é a primeira forma de começar a ter medidas rurais. Tá? Não dá para fazer lote na área rural, porque as dimensões são bem maiores. Certo, pessoas? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu voltar aqui com vocês. Estão me vendo? Sim. Estão mesmo? Verdade verdadeira? Sim. Agora sim. Não tô linda? Sim. Sim. Nossa, mas esse segundo ano todo mundo por divisão, não dá. A internet, disseram que a internet tá boa até agora. Como é que vocês estão dizendo que eu tô linda? Não pode, a internet não faz mágica. Tá linda. Escuta. Sobre se a gente for falar do espaço agrário no Brasil, a questão é a seguinte: muita terra na mão de poucas pessoas, muita terra que é improdutiva, muita terra que é improdutiva ou muita terra que está atendendo o mercado externo e não está se preocupando com o mercado interno. Então, infelizmente, se um pequeno produtor vai pedir empréstimo no banco, a atenção, os benefícios para ele são bem menores do que quando um grande produtor vai fazer os empréstimos. Então, infelizmente, essa é a realidade da agricultura brasileira, também dos pequenos produtores pecuários também no Brasil. A gente ainda tem muito que melhorar. A reforma agrária, por enquanto, é planos, né? Porque a gente ouve falar de as pessoas não são atendidas, as pessoas que querem plantar são ignoradas.
Essa é a nossa realidade, infelizmente, tá? Pessoas, são 8h21. Fluiu a nossa aula? É melhor assim? O que vocês acham? Preciso da opinião de vocês. Bem melhor, professor. É melhor do que ficar assistindo o vídeo e depois eu voltar e perguntar se vocês têm dúvidas e dizer assim, não, né? Bem melhor. Com certeza, assim é bem melhor. É? Então tá. Então assim, na semana que vem a gente segue nesse mesmo formato com vocês. Certo, meus lindos? Certo. Depois que eu coloquei ali a nossa chamada, eu vou botar aqui chamada final. Quem não colocou o nome lá atrás na chamada no início, põe agora pra mim, por favor. E o pessoal, assim, ó, comecem a acordar um pouquinho mais cedo no horário de vocês, porque a gente vai ter agora, a partir de agora, sempre as aulas vão ser aulas presenciais. Pessoal, não precisa botar o nome que já tinha colocado, tá? É só mesmo o pessoal que não tinha colocado. A Lânia já tinha colocado antes, né? O Lucas. O João Lucas, acho que não tinha colocado antes, né? Mas os demais não precisa não, tá? Só o pessoal da finaleira lá que não tinha colocado no comecinho lá, tá? Mas não tem problema não, Lânia, pode deixar aqui. Certo, meus lindos? Certo. Ô, professora, Pode falar. a professora sabe se mesmo enquanto não chegar ali a época de voltar às aulas presenciais, as aulas vão começar agora a ser às 7 ou não? Não, nosso horário vai começar às 7h30 mesmo. Os horários permanecem. Ah, tá. Pelo menos por enquanto, a gente não tem alteração no horário, né, de começo e de final. A gente vai respeitar esse mesmo horário, só que a gente vai começar a tentar fazer mais online do que a gente estava fazendo antes. A gente está assim, ó, vocês têm que entender que a gente está num processo de adaptação, né? Ah, estão mudando de novo. Não é isso. Uma coisa que as pessoas fazem em muito tempo pensado e planejado, que é o surgimento dos cursos à distância, os EADs, né? Nós tivemos que aprender em poucos meses, tá? Então, realmente foi, assim, bem puxado os professores. A escola não era uma escola EAD, não era uma escola de ensino à distância. Então, as pessoas, a secretaria, a direção, todo mundo teve que aprender. Vocês tiveram que adaptar um cantinho na casa de vocês, internet de vocês, né? Vocês também estão na missão aí de tentar organizar a vida de vocês. Então, assim, as dificuldades das atividades de envio e tal, eu peço para vocês tenham muita paciência, porque tá todo mundo no mesmo barco de dificuldades, sabe? Mas as coisas vão ter que cada vez mais tentar chegar próximo do melhor atendimento possível para vocês. A gente tem que pensar numa coisa assim, ó, pode ser que a gente retorne com uma aula no comecinho de agosto, pode ser que a gente comece com uma aula no meio de agosto, pode ser que a gente comece com uma aula só em outubro, pode ser que a gente não comece com aula esse ano, que a gente vai fazer toda a parte da aula à distância. Então, nós temos sim que trabalhar para fazer o melhor e tentar nos preparar para, no caso de precisar, continuar à distância, tá? Ah, mas a gente voltou em agosto. Que bom para vocês, que bom pra gente. Para nós, assim, ó, nós somos professores de sala de aula. Nós somos assim, ó, eu nunca tive dificuldade de entrar na sala e me dar uma apostila que eu saio falando, entendeu? Vocês sabem disso, né? Agora, dominar essa distância, saber se vocês estão aí ou não, tentar catar aqui, ó, eu tô aqui, me olha, né? Na sala de aula eu posso dizer assim, ó, João, tudo bem aí? Tá me vendo? Né? Não faço isso com vocês? Que foi, Marcos? Qual que é o problema? Não brinco com vocês, não chamo a atenção de vocês, só que aqui, como é que eu faço isso? Então a gente está aprendendo a lidar com essas dificuldades, entendeu? Nós somos professores de sala de aula que estamos fazendo o nosso máximo por aqui. E a gente espera que realmente as nossas aulas retornem em agosto. Só que eu não posso bater o martelo dizendo que isso vai ser uma realidade, pessoal, porque infelizmente as coisas permanecem iguais quanto ao coronavírus. Já tem vacina? Não. Tem medicamento seguro? Não. A gente sabe se uma pessoa pega mais de uma vez? Não se tem certeza ainda. Nós temos hospital para aguentar um tranco de uma grande avalanche de doentes? Não. A gente tem hospital para aguentar um número, até um certo número. Por isso a gente vai ter libera, tranca de novo. Libera tudo, tranca tudo de novo. Não é que o pessoal está mudando de ideia. É conforme o número de doentes aumenta, tem que tomar cuidado com o número de leitos que eu tenho. Entendeu? Então, é um equilíbrio. E voltar às aulas. Imagina, volta a aula uma semana.
Chega na outra semana, para tudo. Não é fácil essa decisão. Vocês estão entendendo? Ah, não, vamos voltar para a aula, mas vamos voltar com a metade dos alunos. A outra metade a gente faz o quê? Não dá, entendeu? É difícil. Então, por isso nós temos que ter paciência e por isso nós estamos nos aprimorando. Para se tiver que aguentar um pouquinho mais por aqui, a gente vai aguentar de uma forma um pouquinho melhor. Certo, pessoas? Tranquilo, meus lindos? Beijo? Beijo. Não chorem de saudade, tá? Não chorem de saudade, que semana que vem a gente se vê de novo, tá? Quem tiver com muita saudade assim, ó, manda uma mensagem pra mim que eu vou lá na sua casa tomar café, né? Eu vou com aquelas roupas de mergulho, escafandro. Já ouviu falar de escafandro? Não. Já? Aquele capacetão de mergulho gigantão assim, ó, parece meio astronauta. Imagina a cena sua dele chega na casa de vocês. Você mergulha no café. Do paraíso, né? Certo? Beijo, vamos pra próxima aula lá, que nós já estamos esperando por vocês lá. Tchau, tchau. Beijo, professor. Fica com Deus. Tchau, tchau.